Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Vamos ler os versículos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, mais uma vez, nos achegamos ao Senhor, elevando a Ti, Senhor, as nossas petições, desejos. E agora, meu Senhor, nesse momento, queremos mais uma vez pedir do Senhor a Tua intervenção, a Tua ajuda, que o Teu Santo Espírito que em nós habita, possa nesse momento, ó Deus, dilatar o nosso coração, Senhor. Dilatar a nossa mente. Dilatar o nosso ser interior. De tal forma, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar no nosso ser, nossa alma. Ali, Senhor, aonde formam as nossas vontades. E que ela venha, Senhor, produzir mudanças, causar mudanças, transformações em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, meu Senhor. Quero te pedir também pelos enfermos, que o Senhor também assista a cada um deles, meu Deus, e seja com cada um deles, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que está, como é que vai, como é que é os seus relacionamentos? Como você é? Como você está com os seus relacionamentos? Meus irmãos, a maneira pela qual a igreja se encontra no quesito relacionamento é o indicador da saúde da igreja. Não é o único indicador, não é o único meio que nós temos de saber se a igreja está saudável ou não. Mas é um dos indicadores importantes para a gente saber o nível de saúde de uma igreja, é como ela se relaciona, como é o relacionamento entre irmãos. E isso parece-me que para alguns de nós, parece-me que não, esse tema, esse assunto não é tão importante. Eu já me deparei com inúmeros irmãos que geralmente a gente pergunta assim, irmão, como é que você está? E eles dizem assim, eu e Deus estamos bem. Agora, aí começa a apontar. Quero nem conversa. Como é que você se encontra com os seus relacionamentos? Por outro lado, meus irmãos, eu também já conversei, já aconselhei, já ouvi inúmeros cristãos, pessoas comprometidas com Cristo, que amam a Deus, mas que eles têm traumas profundos em relação a relacionamentos. Eu já conversei com irmãos em Cristo, que eles dizem assim, olha pastor, eu vou para a igreja, mas eu não quero mais me envolver com pessoas. Olha, pastor, o que eu já vi, o que eu já percebi de crentes traindo outros crentes, o que eu já percebi de crentes falando de outros crentes, o que eu já vi, eu não quero. Pastor, eu vou para o culto, quando termina, eu vi-me embora porque eu não quero conversa, não quero, porque eu já me machuquei demais. Como é, meus irmãos, que nós pensamos sobre esse assunto? Os dois versículos que nós lemos, não sei se os irmãos perceberam, Paulo trata especificamente desse tema dos relacionamentos. Ele diz no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Talvez na nossa versão, pelo menos na minha versão, o versículo 2 não indique que essas duas irmãs estavam com problema de relacionamentos. Essas duas irmãs haviam tido
eu não sei se haviam discutido, haviam brigado, mas o ponto é que elas não estavam andando em harmonia. Mas se você tem uma versão, por exemplo, a sua versão é a NVI, Paulo faz esse pedido dizendo para que elas andem harmoniosamente no Senhor. Caminhem, voltem a andar em comunhão, voltem a se relacionarem, porque elas estão, né, em caminhos no sentido opostos, rachou, brigou, houve problema no relacionamento dessas duas irmãs. No versículo 3 a gente tem mais um indicativo de que é problema de relacionamento. Ele clama a uma pessoa que não diz quem é: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Ajude essas irmãs a se resolverem. Ajude essas irmãs a voltarem a se relacionar, a se voltarem a ter uma amizade, um amor cristão entre elas. Então, esse é o caso entre Evódia e Sintique. Haviam-se desentendido. Mas quem eram essas duas mulheres? Quem eram essas duas irmãs? Porque geralmente, meus irmãos, na igreja, quando a gente começa a perceber muito racha, muita briga, muita discussãozinha, geralmente as brigas e as discussões são causadas por pessoas, por irmãos em Cristo, que geralmente são crianças na fé. O próprio apóstolo Paulo descreve isso no livro, na carta dele aos Coríntios, na primeira carta. Paulo fala muito sobre isso. Havendo entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais? Mas nem sempre brigas ou quebras de relacionamento significa que são pessoas imaturas na fé. Porque essas duas irmãs possivelmente não eram imaturas. Eram mulheres de Deus. Por que nós sabemos disso? Porque no versículo 3 nós encontramos Paulo dizendo que essas duas irmãs amavam o Evangelho. Observe no versículo 3 quando ele diz: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Evódia e Sintique foram parceiras, foram cooperadoras do apóstolo Paulo, no ministério de Paulo, caminharam com Paulo, e agora essas duas irmãs estão com problemas de relacionamento. Você imagina, irmão, que a situação foi grave, porque é uma das poucas vezes na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses que ele trata de um assunto, digamos assim, desagradável com a igreja. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta muito cheia de ternura da parte dele para com essa igreja, porque essa igreja foi bênção na vida do apóstolo Paulo, como ele mesmo diz no capítulo 4, essa igreja foi a primeira igreja a se associar à obra missionária do apóstolo Paulo. A contribuir, a sustentar, ajudar a sustentar a obra missionária empreendida pelo apóstolo Paulo e sua equipe. Então é uma carta muito, né, cheia de ternura. Mas um detalhe importante para a gente entender que essa situação é grave. Isso aqui é uma carta. E essa carta iria ser lida de público, como eu estou aqui. Possivelmente o pastor da igreja, ou os pastores, geralmente eram vários pastores, iriam ler essa carta em público. Então imagina só, eu lendo essa carta dizendo assim: rogo a Rosilene, rogo a Vângela, que pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs estariam presentes, a igreja estaria presente, e iria ser realçada esse problema entre essas duas irmãs. Mas eram duas irmãs que eram pessoas que amavam o Evangelho. Elas eram ou foram cooperadoras do apóstolo Paulo, parceiras de ministério, mulheres que se envolveram no ministério junto com o apóstolo Paulo e outros irmãos, a quem Paulo chama de cooperadores meus, parceiros, pessoas que possivelmente investiram no ministério, que andaram no ministério com o apóstolo Paulo. E eram pessoas salvas em Jesus Cristo. No final do versículo 3, o apóstolo Paulo diz: cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, essas irmãs, pelo fato de serem irmãs, naturalmente, Paulo acreditava que pelos frutos que elas já haviam produzido,
eram eleitas de Deus, encontradas por Jesus Cristo e com os nomes escritos no livro da vida. O que isso significa, irmãos, que crentes espirituais também se desentendem. Nos últimos anos, a televisão tem trazido para a gente programas de reality show como o Big Brother, no caso do nosso Brasil, e outros mais. E parece-me, irmãos, que às vezes a vida de igreja, se você realmente de fato vive igreja, eu não vou dizer que seria comum, mas parece-me que é quase inevitável, em um momento ou no outro da nossa vida, nós termos problemas de relacionamentos, desentendimentos. Embora que alguns, isso se torna uma coisa muito corriqueira, que não deveria se tornar, muito comum. Mas por outro lado, irmãos, casos como esse, nos apontam que crentes espirituais, crentes comprometidos com a obra de Deus, crentes maduros na fé, também vão se desentender em algum momento da vida. Agora o ponto é, se vai haver em algum momento da nossa vida, eu tenho 22 anos de vida cristã, caminhando para os 23, e já aconteceu comigo, já me desentendi com irmãos. O ponto é como a gente faz então em situações como essa, porque nesses 2 versículos o apóstolo Paulo também aponta diretrizes para poder resolver essas situações. Porque na hora que pintam os desentendimentos, irmãos, entre a gente, nós temos 2 opções. Número 1, absorvermos o trauma e fazermos aquilo que muitos ou alguns irmãos fazem. Eu quero me proteger, portanto eu quero distância. Mas Deus não nos chamou. Igreja não é isso. Inclusive, sobre esse assunto, eu já vivi situações que eu já pensei, no momento, de dizer assim, eu nunca mais eu quero intimidade com ninguém. E aí, meus irmãos, joelho no chão, palavra de Deus falando ao coração da gente, e aí a gente volta para o ponto inicial. Mas igreja não é isso. Igreja é relacionamento. Os desentendimentos vão surgirem. Crentes espirituais ou crentes imaturos vão se desentenderem. A questão é como nós podemos solucionar, como nós devemos agir em situações que essas circunstâncias vierem à tona. Então o apóstolo Paulo, irmãos, aqui nos dá 2 diretrizes para a restauração de relacionamentos. Ele nos aponta 2 caminhos pelos quais ele crê que os relacionamentos vão serem restaurados. E a primeira diretriz que o apóstolo Paulo nos dá, o primeiro conselho, irmãos, se encontra no versículo 2, quando ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O que essa frase significa não é tão fácil, pelo menos a mentalidade do tradutor. Quando nós olhamos outras versões, nos dão outras ideias, além dessa explícita aqui. Mas o que é pensar concordemente no Senhor? Eu pensei, pelo menos, irmãos, em 3 situações. A primeira é pensar quem somos. Assim como essas 2 irmãs, elas tinham os seus nomes escritos no livro da vida, e isso apontava que elas eram filhas de Deus. Portanto, elas eram irmãs em Cristo. Isso nos deve também refletir, sempre que houver situações de quebras de relacionamento, pensarmos sobre isso. Nós somos filhos do mesmo Pai. O Deus que é o seu Pai é o Deus que é o meu Pai. E para quem é pai e mãe,
sabe que às vezes é tão difícil você tomar uma posição diante de um desentendimento entre dois ou mais filhos. Quando a gente vê os filhos se desentendendo, como a gente que é pai, como a gente às vezes sofre. Estou falando porque eu não passei por isso ainda, espero não passar, né? Tem algumas arenguinhas, mas eu já entro de sola com um negócio chamado cinturão, e aí eu já resolvo. Mas quando eles se tornarem adultos, como fica? Uma vez um irmão me contou uma história de que ele teve uma quebra muito séria de relacionamento com um irmão. Mas muito séria mesmo. Ele foi para lá, como diria a expressão, ele foi para lá, eu diria que movido talvez por ódio, por essa conversa. Inclusive, antes dele ter essa conversa com os outros dois irmãos, eu falei, não vá, você não está preparado. Não vá, me ouça. Ele não me ouviu e ele foi. E lá ele falou coisas terríveis para os dois irmãos com quem ele estava conversando e com quem ele estava com muita raiva. E depois que ele colocou um monte de coisa para fora, talvez verdade ou não sei, ele disse que um dos irmãos olhou para ele e disse assim, tome cuidado, porque senão, pessoas que já me desacataram, Deus já matou. O meu Deus já matou. Aí ele disse, olhou para o irmão e disse assim, o mesmo Deus que tu ora é o mesmo Deus que eu oro. Se ele pode me matar, ele pode te matar também. Mas a ideia é mais ou menos essa, imagina só. Quando a gente briga com alguém, se desentende com alguém, a gente tende a olhar, a querer que Deus haja de uma maneira que, como eu falei, fosse só o meu Deus. É como se eu fosse o dono da razão e Deus desse o raio na cabeça do outro. E esse outro é o que é meu? Irmão. Quem é o pai dele? É o mesmo meu pai. Então, irmãos, pensar concordemente ou pensar no Senhor, talvez tenha essa faceta de entendermos que somos filhos do mesmo pai. Uma segunda faceta é pensarmos, meus irmãos, o valor da unidade da igreja. No início eu falei a vocês que um dos indicadores da saúde de uma igreja é quando ela se relaciona bem. Quando nós olhamos no livro de Atos, capítulo 2, o início de como a igreja primitiva se organizou e da maneira que ela vivia, os irmãos de casa em casa, orando juntos, tendo comunhão, um servindo o outro. Lucas diz assim, que a comunidade percebia isso e dia a dia Deus ia acrescentando novas pessoas junto com aqueles irmãos, porque eles viviam em relacionamentos saudáveis. O Salmo 133, versículo 1, já evoca essa ideia lá do Antigo Testamento. Como é bom e viverem juntos ou unidos os irmãos. Alguns dias atrás o pastor Marcos deu até uma palavra sobre esse texto, e das duas comparações que o salmista diz, é como o óleo que desce pela barba, pelo corpo de Arão, é como os montes de Hermon, que o orvalho dali rega Israel e dali vem a vida. Então, o salmista já traz essa ideia do valor da unidade. Jesus Cristo, nos seus últimos momentos com os discípulos, ensinando a eles as últimas coisas, e no capítulo 17 de João, ele faz a famosa oração sacerdotal. Eu não sei, irmão, se vocês já leram aquela oração com cuidado. Quantas vezes Jesus diz assim, para que eles sejam um, assim como nós somos, Pai. Para que eles sejam um, assim como nós somos. É claro que Cristo não está pensando apenas nesse corpo local, nessa congregação, nessa igreja local. Cristo está pensando na sua igreja em todos os tempos. E às vezes, irmãos, acredite que eu estou lendo aquele texto, digo, Senhor, será que tu não respondeu a oração do teu filho? Eu não estou nem falando de denominações cristãs, eu estou falando de uma igreja local,
E a gente vê tantos irmãos com problemas de relacionamentos, que não se bicam, que não se entendem. E uma terceira faceta de pensar concordemente no Senhor, eu creio, irmãos, tem a ver que sempre que nós nos desentendermos com outro irmão, nós deveríamos pensar nas consequências para o reino de Deus. Sempre deveríamos pensar nisso. As consequências para o reino de Deus. Porque tanto Evódia como Sintique, essas duas irmãs trabalharam, e possivelmente ainda trabalhavam, na expansão do reino. Elas eram cooperadoras, parceiras de ministérios do apóstolo Paulo e de outros irmãos. E quando há um racha, irmãos, isso interfere. Isso gera mau testemunho quando a gente não sabe administrar essas situações. Isso gera um mau testemunho. Pessoas olham lá e dizem assim, mais ou menos assim, ser cristão é assim? Não quero. O segundo conselho que o apóstolo Paulo nos dá, irmãos, é que para resolver a situação, para que se restaure o relacionamento, é preciso que uma terceira pessoa haja como mediador. Aqui nós temos duas terceiras pessoas, já que eu posso chamar assim. A primeira é o próprio apóstolo Paulo que escreve. Observe que Paulo ele não toma partido nem de Evódia e nem de Sintique. E ele pede ajuda de um parceiro, de uma pessoa para mediar, para ajudar essas duas irmãs. Então é preciso que uma terceira pessoa medie essa situação. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, pede a esse irmão para que ajude essas duas irmãs, que auxilie elas, fiquei pensando, talvez o próprio apóstolo Paulo sentiu falta disso no momento do seu passado. Quando ele se desentende com o seu amigo, não sei se chamaria de mentor, mas um camarada que fez pontes para o apóstolo Paulo ter relacionamento com os outros apóstolos, para que o apóstolo Paulo chegasse na igreja de Antioquia, um homem chamado Barnabé. Paulo e Barnabé brigaram, discutiram, racharam a equipe. E ali no texto de Lucas, fica subentendido que não houve uma terceira pessoa que pudesse ajudar Paulo e Barnabé. Que pudesse dizer, calma Barnabé, calma Paulo, vamos conversar. Conversando a gente se entende. Então, talvez, irmãos, que Paulo tenha pensado nisso. Talvez se tivesse uma pessoa que pudesse ter mediado esse conflito entre mim e Barnabé, talvez o Barnabé não estivesse comigo hoje. Eu ainda estivesse com o Barnabé, uma pessoa a quem eu devo tanto. Meus irmãos, quando eu falo em uma pessoa para mediar conflito, também fico pensando como alguns de nós agem. Quando eu era criança, entre os 10 e aos 14 anos mais ou menos, eu vendia VIP, quibe. VIP aqui se chama de din-din, não é isso? É din-din? Ajudava meu pai, a minha mãe, né, meu pai, para poder a gente ter o básico para a subsistência. Então, assim, eu vendia essas coisas e eu também brigava. Geralmente eu brigava 2 a 3 vezes por dia, geralmente. E eu briguei muito por causa de pessoas adultas, pegavam 2 crianças, aí diziam assim, ó, tu tem medo dele? O outro dizia, eu não. Aí riscavam assim, então o mais macho pisa aqui. O que cuspia ali está cuspindo na mãe do outro. Aí o cara cuspia, meu amigo, aí eu fechava os olhos e pá! Eu lembro que uma vez eu estava vindo da praia, passei a manhã todo dia vendendo VIP na praia, lá na praia de Cruzeiro. Meio-dia estava vindo, em frente à fábrica de gelo do Quirino, que é de Cruzeiro que sabe. Um camarada fez isso comigo. Vinha eu, aí encontrei um camarada que a gente joga bola, e sempre eu era bonzinho de bola. E aí ele sempre, olha o apelido do cara, Candiru, não lembro. Tu tem medo do Candiru? E eu tinha. Mas aí
cabeça quente, sol quente. Temos não. E aí, só soltei o isopor de VIP aí, peguei o candiru, tirei os dentes dele tudo. Então, na igreja existem muitos irmãos que fazem a mesma coisa. Como? Eles ouvem, aí o que eles fazem? Está sabendo o que o Guilherme disse de ti? Aí, vai lá para o outro. Rapaz, ele respondeu isso, rapaz. Tu está sabendo? Tu tá... Mas o que é que Paulo diz? Rogo a você, fiel companheiro, que ajude essas irmãs a resolverem o conflito que elas estão vivendo. O que nós deveríamos fazer, meus irmãos, era agir como mediador. Não como incentivador de briga. Não, aquilo, né, mais uma vez, me reportando uma palavra que o pastor Marcos trouxe, acho que umas 3 quintas-feiras atrás, quando ele falou que 6 coisas o Senhor abomina. A 7ª, não, aliás, 6 coisas Deus aborrece. 7ª sua alma abomina. E Deus abomina quem fica promovendo briga entre irmãos. Mas Deus quer que irmãos se levantem para agir como mediador, para ajudar irmãos que estão vivendo em desentendimento. O que o mediador, meus irmãos, precisa fazer? O que o mediador tem que fazer? Aquilo que as duas pessoas que estão em conflito não conseguem. Primeira coisa, ver com racionalidade e com imparcialidade. O que significa ver com racionalidade? Entender a situação, ver o que está acontecendo, fazer com que as pessoas que estão envolvidas nesse conflito também passem a agir com racionalidade. E com imparcialidade, ela tem que entender que ela está agindo ali como um árbitro, como um juiz, que ela não pode tomar partido nem de um lado, nem do outro. Ali, agir como uma régua, ser justa, ser reta. Quem está certo, está certo. Quem precisa está errado, está errado. Quem precisa pedir perdão, precisa pedir perdão. Quem precisa perdoar, precisa perdoar. O mediador precisa ser racional e imparcial. Isso é auxiliar, quando a gente faz isso. E isso não é para criança, porque Paulo diz que as crianças, elas têm facções, elas tomam partido. Eu gosto mais de fulano, então... A segunda coisa, irmãos, que o mediador precisa saber fazer é ter percepção que essas pessoas que estão envolvidas em quebras de relacionamentos, que elas precisam de ajuda. Paulo diz aqui, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, ou seja, ajuda essas duas irmãs. Não deixa que elas continuem a se degladiarem. Não deixa que elas continuem a causar problema na igreja. Não deixa que ela continue causando impacto negativo no reino de Deus. Faz alguma coisa. Então, ter percepção que essas pessoas que estão envolvidas em quebra de relacionamentos, elas precisam de ajuda. E ajudar é a gente chegar lá e se colocar à disposição para unir esses irmãos, é orar por essa situação, não colocar lenha, não colocar pilha. Terceiro, fazer com que essas pessoas que estão envolvidas em quebra de relacionamento, fazer com que elas entendam que elas são importantes para a expansão do reino de Deus. Evódia e Sintique, essas mulheres eram importantes. Elas eram importantes para o apóstolo Paulo. Paulo chama elas de cooperadoras, parceiras. Isso me faz pensar, irmãos, que é claro que aqui quem está falando é Paulo, mas Paulo está falando, movido pelo Espírito Santo, que o nosso Deus, Ele é justo. E Ele não esquece do trabalho prestado por cada um dos seus filhos. Às vezes é comum,
quando um irmão se desentende com o outro e a situação é grave, um deles fazer com que o outro pense que ele não presta, que ele não é importante, que ele não mais serve para o reino de Deus. Em nenhum momento o apóstolo Paulo diz isso. Paulo diz assim: aparta a briga. Olha o papel dessas mulheres. Elas são importantes. Em suma, meus irmãos, o que Paulo está aconselhando aqui a Evódia e a Síntique é que elas naturalmente se arrependam e se perdoem mutuamente. Na nossa vida, irmãos, o que mais nós precisamos na vida de igreja é exatamente isso: perdoar quem precisa ser perdoado, quem ofendeu, se arrepender e pedir perdão, para que haja restauração nos relacionamentos. Esse é um texto que me chamou muita atenção, porque alguns anos atrás eu estava ouvindo um pregador e ele estava citando esse texto, e eu até então nunca tinha percebido que aqui estava se tratando de um problema de quebra de relacionamento. Às vezes a gente acha que isso só acontece com a gente, mas não acontecia com os santos do passado. Sim, irmãos, aconteceu com os santos do passado e acontece com os santos do presente. Só que os santos do presente precisam agir como os santos do passado. Agir no sentido de reconciliação e também agir no sentido de mediação, de ser bênção, de fazer com que a igreja de Cristo cada vez mais ela seja unida, que haja perdão. Para concluir, uma das últimas lições que Jesus Cristo nos ensinou em João capítulo 13 é quando ele nos ensinou a lavar os pés uns dos outros. Ele lavou os pés dos apóstolos ou dos discípulos. E eu não sei se você já ouviu alguma mensagem sobre isso. O que significa? Para onde Jesus apontava lavar os pés? Agora eu vou pensar sobre isso. Quando o apóstolo Pedro disse que Jesus não lavaria os pés dele, e aí Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Preste bem atenção para você entender o que significa lavar os pés uns dos outros. Aí Pedro diz assim: Senhor, então não lava só os meus pés, mas me dá um banho. Jesus diz assim: Pedro, quem já se banhou não precisa tomar outro banho. Você já está limpo. Nem todos estão limpos, se referindo a Judas Iscariotes. Então, para aí. O banho que Jesus se referia tinha a ver com o quê? Com a salvação. Concordam? Nem todos estão limpos. Você já tomou banho, Pedro? A salvação. Se tomar o banho é a salvação, o que é lavar os pés uns dos outros? Perdoar uns aos outros. É perdoar uns aos outros, para que relacionamentos sejam restaurados. Então, meu querido irmão, sinceramente eu espero que você não tenha problema de relacionamentos com ninguém. Mas se de repente você tem, ore, conserte e procure ajuda se você não puder resolver sozinho. Amém?